Imagina isso. Você está sentado diante do computador, abre o arquivo, olha para a tela em branco e, de repente, sente uma inquietação, um desconforto. Seu cérebro dispara como se você tivesse visto um tigre faminto. Mas não é um tigre. É só um relatório de 10 páginas. É aí que começa a grande ilusão, a procrastinação. Ela não é preguiça. É o sistema de alarme do seu cérebro tocando a sirene erraba. A procrastinação é um mecanismo de defesa mal configurado. A parte do cérebro responsável por detectar ameaças não sabe diferenciar entre um perigo físico real e um desafio psicológico moderno. Para ela, apresentar um relatório e lutar contra um predador são a mesma coisa. E como qualquer bom sistema de defesa, ela escolhe a rota mais rápida, fuga. Só que em vez de correr para a caverna, você corre para o Instagram, para a geladeira, para aquela série que já viu 3 vezes ou para qualquer lugar que não seja a tarefa. Mas aqui está a boa notícia. Essa programação pode ser ajustada. Quando você entende a lógica por trás da procrastinação, ela deixa de ser um inimigo misterioso. E você transforma esse mesmo mecanismo em combustível para a ação. Esse alarme não precisa te controlar. Você pode aprender a desligá-lo e reprogramar seu cérebro para agir, em vez de fugir. Por trás de cada episódio de procrastinação, existe um medo específico que você pode identificar e neutralizar. Não estou falando de medo de fracassar de forma genérica. Estou falando de medos precisos e personalizados. A técnica de mapeamento de medos funciona porque nomear uma emoção ativa sua racionalidade, diminuindo o alarme detector de ameaças. É literalmente impossível estar em pânico total enquanto você está racionalmente analisando por que está em pânico. Pegue uma folha de papel agora e escreva fisicamente no topo da folha a tarefa que você está evitando. Não digite, escreva. Depois, complete estas frases. Se eu fizer isso e falhar, eu tenho medo de que... Se eu tiver sucesso, eu tenho medo de que... Se outras pessoas virem meu trabalho, eu tenho medo de que... Digamos que você esteja evitando começar um projeto criativo. Seu medo real pode ser: se eu criar algo e for medíocre, isso confirmará que não sou tão talentoso quanto penso. Agora você tem algo concreto para trabalhar, não apenas uma sensação vaga de desconforto. O ato físico de escrever ativa diferentes redes neurais do que pensar. Você está literalmente mudando a química do seu cérebro ao dar forma física aos seus medos abstratos. Nossos medos sobre as tarefas são como monstros debaixo da cama. Parecem aterrorizantes no escuro, mas quando você acende a luz e olha diretamente para eles, vê que eles são apenas coisas guardadas. Preparado para um truque psicológico que pode transformar instantaneamente sua relação com tarefas difíceis? Esse truque funciona porque usa o próprio sistema motivacional da procrastinação contra ela mesma. A inversão do medo é o processo de fazer sua mente ter mais medo da falta da ação do que da própria ação. Em vez de focar no que pode dar errado se você agir, você foca intensamente no que certamente dará errado se você não agir. Funciona assim. Pegue aquela tarefa que você está evitando e projete como será sua vida daqui a 6 meses, 1 ano, 5 anos, se você continuar adiando. Seja específico e emocional. Se você está evitando exercitar-se, não pense vagamente, vou ficar fora de forma. Visualize especificamente subindo 2 lances de escada e ficando sem fôlego, ou evitando fotos porque não gosta de como aparece. A chave é fazer essa visualização mais vívida e emocional do que seus medos sobre começar. Seu cérebro primitivo responde a imagens, não a lógica abstrata. Esta técnica funciona porque redireciona sua resposta natural ao medo. Em vez de usar o medo como desculpa para evitar, você usa o medo como combustível para agir. É como usar a força da correnteza a seu favor, em vez de nadar contra ela. Lembra daquelas vezes que você finalmente tomou uma atitude importante, porque chegou ao ponto onde continuar igual era mais assustador que mudar. A inversão do medo te dá acesso a esse ponto de virada antes de chegar no desespero total.
Você já se perguntou por que consegue assistir Netflix por 6 horas seguidas, mas não consegue focar 30 minutos numa tarefa importante? A culpa é a dopamina. E existe uma maneira científica de hackear esse sistema. Existem dois tipos de dopamina: fásica e tônica. A fásica são aqueles picos intensos e viciantes que você recebe de redes sociais, jogos e Netflix. A tônica é um fluxo constante e sustentável que mantém você focado e motivado em tarefas de longo prazo. O problema é que quando você bombardeia seu cérebro com dopamina fásica, checando o celular, comendo açúcar ou procrastinando com atividades prazerosas, você esgota sua capacidade de produzir dopamina tônica. É como gastar todo o seu dinheiro em doces e depois não ter fome para uma refeição nutritiva. Aqui está o hack. Crie um protocolo de reset de dopamina de 90 minutos antes de trabalhar. Nada de celular, música, lanches deliciosos e conversas estimulantes, fofoca mesmo. Esqueça tudo isso. Fique apenas você e o tédio. No início não vai ser fácil. Você vai sentir uma inquietação interna, mas resista a isso. E logo depois, seu cérebro vai começar a ver a tarefa que você precisa fazer como a opção mais interessante disponível. Depois, quando você começar a trabalhar, use micro-recompensas intencionais. A cada 25 minutos de trabalho focado, permita-se 2 minutos, cronometrado, de algo prazeroso. Isso treina seu cérebro a associar trabalho com recompensa, em vez de trabalho com privação. Não é sobre força de vontade, é sobre trabalhar com a neuroquímica do seu cérebro, em vez de contra ela. Você está essencialmente treinando o seu cérebro como treinaria um cachorro, mas usando ciência em vez de intuição. Já reparou como, depois de um período sem açúcar, uma maçã tem um gosto incrivelmente doce? O mesmo princípio se aplica ao foco. Depois de um período de baixa estimulação, trabalhar parece realmente interessante. E se a raiz da sua procrastinação não for preguiça, mas perfeccionismo disfarçado? O perfeccionismo é o assassino silencioso da produtividade. Seu cérebro pensa: se eu não puder fazer isso perfeitamente, por que começar? Pode dar ruim ou não conseguir o melhor. Então, você espera pelo momento perfeito, pelo humor perfeito, pelas condições perfeitas, que nunca chegam. Porém, existe uma técnica que quebra esse padrão instantaneamente. Essa técnica é a regra dos 2 minutos imperfeitos, e ela funciona assim: comprometa-se a trabalhar na tarefa por exatos 2 minutos, com uma condição: tem que ser propositalmente imperfeito. Se está evitando escrever, escreva mal por 2 minutos. Se está evitando exercitar-se, faça exercícios ruins por 2 minutos. Isso funciona por 2 razões neurológicas. Primeiro, 2 minutos é pouco o suficiente para seu cérebro não disparar alarmes de pânico. Segundo, dar-se permissão para ser imperfeito remove a pressão que causa paralisia. O que acontece na prática é que uma vez que você começa, mesmo mal, a inércia muda. Seu cérebro percebe que a tarefa não é uma ameaça mortal e facilmente você continua além dos 2 minutos, porque já está em ação. Essa técnica transforma o perfeccionismo de obstáculo em ferramenta. Em vez de usar seus padrões altos como desculpa para não começar, você os usa como motivação para melhorar algo que já existe. O perfeccionismo é como querer ter um corpo de atleta, mas se recusar a ir à academia porque você ainda não tem um corpo de atleta. A lógica não faz sentido, mas emocionalmente parece muito razoável. Você já notou como é fácil fazer coisas para pessoas que você ama, mas difícil fazer as mesmas coisas para você mesmo? Existe uma maneira de hackear essa motivação altruísta para superar a procrastinação. A técnica de conexão com um propósito profundo funciona porque conecta tarefas abstratas com valores concretos e pessoas reais. Seu cérebro primitivo não entende conceitos como crescimento profissional, mas entende perfeitamente proteger pessoas que eu amo. Funciona assim.
Para cada tarefa que você está procrastinando, identifique como completá-la serve a alguém além de você. Se você está evitando organizar suas finanças, conecte isso com o ser um exemplo financeiro melhor para os seus filhos. Se está evitando melhorar suas habilidades profissionais, conecte com a sua capacidade de ajudar sua família ou contribuir mais para a sua comunidade. A chave é tornar essa conexão emocional, não intelectual. Em vez de pensar, isso me fará uma pessoa melhor, pense, isso me permitirá dar para minha filha a educação que ela merece, ou isso me dará recursos para ajudar minha mãe quando ela precisar. Esta técnica transforma tarefas egoístas em atos altruístas, e seu cérebro está evolutivamente programado para superar a resistência quando se trata de proteger e servir pessoas importantes para você. Quando você conecta uma tarefa comum com algo que realmente importa, ela deixa de ser apenas mais uma coisa na sua lista e se torna parte do seu propósito de vida. É interessante como conseguimos encontrar energia infinita para ajudar outras pessoas, mas quando se trata de fazer algo para nós mesmos, de repente descobrimos que somos preguiçosos. Um exemplo disso é quando você precisa limpar a casa e logo pensa, que saco! Mas quando você sabe que alguém vem te visitar, você rapidamente pensa, essa casa precisa estar impecável em 20 minutos. E se você pudesse criar a mesma urgência que sente na véspera de um prazo real, mas sem precisar esperar até o último minuto? A técnica do prazo artificial faz exatamente isso. Prazos reais funcionam porque ativam seu sistema nervoso simpático. É a mesma resposta que seus ancestrais tinham quando precisavam escapar de predadores. O problema é que essa ativação só acontece quando o prazo está próximo o suficiente para parecer uma ameaça real. Prazos artificiais funcionam quando você cria consequências reais para si mesmo. Não adianta simplesmente decidir, vou terminar isso até quinta. Seu cérebro sabe que você está mentindo. Você precisa criar consequências que seu cérebro primitivo leve a sério. Aqui está como fazer. Escolha algo que você realmente não quer abrir mão. Dinheiro, uma atividade prazerosa, sua série favorita. Depois, crie uma consequência real. Se eu não terminar este projeto até quinta às 18 horas, vou dar R$ 200 a alguém. Ou vou deletar minha conta do Netflix por uma semana. Para funcionar de verdade, conte para alguém que vai te cobrar. Melhor ainda, dê o dinheiro para essa pessoa e peça para ela ficar se você não cumprir. Agora você tem responsabilidade social além da consequência financeira. Esta técnica funciona porque o seu cérebro não consegue distinguir entre consequências artificiais e naturais, quando elas são reais o suficiente. A pressão que você sente é genuína, mesmo que a situação seja construída. O truque é fazer seu cérebro primitivo acreditar que não fazer a tarefa tem consequências piores do que fazê-la. É como enganar a si mesmo, mas de uma forma produtiva. Já reparou como sempre conseguimos terminar tudo na véspera do prazo, não importa quanto tempo tínhamos antes? É quase como se soubéssemos exatamente quanto tempo demora para fazer algo, mas fingimos que não sabemos até não ter escolha. Seu cérebro pensa, você tem 3 semanas para este projeto, e nada acontece. Mas 3 semanas depois, seu cérebro pensa, alerta vermelho, temos 24 horas. Seu ambiente físico pode ser programado para tornar a procrastinação praticamente impossível. Não estou falando de organização básica, eu estou falando de design comportamental estratégico. Seu cérebro toma milhares de microdecisões por dia e cada decisão consome energia mental. Quando você precisa decidir constantemente entre trabalhar e procrastinar, eventualmente sua força de vontade se esgota e a procrastinação vence. O ambiente anti-procrastinação remove essas decisões. Funciona através de 2 princípios: eliminação de atritos para comportamentos desejados e criação de atritos para comportamentos indesejados. Para eliminar atritos, deixe todos os materiais que você precisa para trabalhar visíveis e facilmente acessíveis.
Se você quer exercitar, deixe a roupa de treino em cima da cama. Se quer ler, deixe o livro aberto na página que parou. Se quer escrever, deixe o computador ligado com o documento aberto. Para criar atritos, torne as distrações inconvenientes. Celular em outro cômodo, apps de distração deletados, TV desplugada. A ideia não é tornar impossível procrastinar, mas adicionar passos suficientes para que seu cérebro racional tenha tempo de intervir. Essa técnica funciona porque usa sua preguiça natural a seu favor. Quando é mais fácil trabalhar do que procrastinar, você naturalmente escolhe trabalhar. O objetivo é fazer seu ambiente trabalhar para você, enquanto você dorme. Quando você acorda, as opções produtivas estão na sua cara e as opções de procrastinação estão escondidas. É incrível como somos estratégicos para justificar nossa procrastinação. Preciso organizar minha mesa antes de começar a trabalhar. 2 horas depois, ainda estou organizando, mas agora a gaveta de canetas está dividida por cor e tonalidade. Olha só como você é produtivo organizando. E se o segredo para acabar com a procrastinação fosse fazer menos e não mais? A regra da uma tarefa única vai contra tudo que você aprendeu sobre produtividade, mas é baseada em como o seu cérebro realmente funciona. Seu cérebro não pode focar em 2 tarefas racionalmente exigentes ao mesmo tempo. Alternar rapidamente entre tarefas custa energia e tempo. A regra da uma tarefa única é simples. Escolha apenas uma tarefa por dia. Não uma tarefa por hora, não uma lista de prioridades. Uma única tarefa que, se completada, faria você se sentir que teve um dia produtivo. Isso funciona porque remove o que os especialistas chamam de paradoxo da escolha. Quando você tem muitas opções, seu cérebro gasta energia decidindo em vez de executando. Com uma única opção, toda a sua energia mental vai para a execução. A resistência que você sente não é sobre a tarefa em si, é sobre a complexidade de gerenciar múltiplas tarefas simultaneamente. Quando você simplifica para uma tarefa, a resistência diminui absurdamente. Claro que outras coisas vão aparecer durante o dia. A regra não é ignorá-las, mas ter clareza absoluta sobre qual é sua prioridade. Quando você se pegar procrastinando, você volta para sua única tarefa, não fica navegando entre opções. Esta técnica transforma sua mente de um navegador com 47 abas abertas em um atirador de elite focado. A diferença na qualidade do seu trabalho e na sensação de progresso é imediata. Sempre que alguém procura o segredo da produtividade, esperam achar sobre apps, técnicas complexas, sistemas elaborados. A resposta real é quase decepcionantemente simples: fazer uma coisa de cada vez, bem feita. E se em vez de lutar contra a procrastinação toda vez que ela aparecer, você tivesse um sistema automático que a previne? Vamos construir esse sistema agora mesmo. Um sistema anti-procrastinação integra múltiplas técnicas em uma estrutura coerente, que se torna seu modo padrão de operação. A chave é prática regular durante períodos calmos, não apenas durante crises de prazo. Seu sistema deve abordar 4 dimensões: preparação mental, como você se prepara psicologicamente; ambiente físico, como você configura seu espaço; execução, como você trabalha; e recuperação, como você mantém energia. Para preparação mental, use a identificação de medos e inversão do medo antes de começar qualquer projeto. Para ambiente, implemente os princípios de design anti-procrastinação. Para execução, combine a regra da uma tarefa única com os 2 minutos imperfeitos. Para recuperação, pratique o jejum de dopamina e conexão com propósito profundo. Comece implementando uma dimensão por semana para que as técnicas se tornem automáticas quando você precisar delas. Um sistema bem construído funciona mesmo quando partes dele estão sob estresse. Este é um sistema, não uma coleção de truques isolados. Como uma máquina bem projetada, cada parte suporta as outras. Quando sua força de vontade está baixa, o ambiente funciona. Quando o ambiente falha, as técnicas mentais compensam. A procrastinação para de ser uma luta de força de vontade
e se torna apenas um sinal de que alguma parte do seu sistema precisa de ajuste. É a diferença entre improvisar toda vez e ter um protocolo testado e refinado. Sistemas sempre superam força de vontade, porque são mais confiáveis que emoções momentâneas ou motivação. Admiramos pessoas produtivas como se elas fossem naturalmente disciplinadas, mas a verdade é que produtividade é resultado de sistemas inteligentes, não de caráter superior. Construir um sistema anti-procrastinação é como criar um piloto automático para sua produtividade, exceto que, diferente do piloto automático de um avião, este realmente funciona quando você mais precisa e não te leva para o lugar errado quando há turbulência. Sua produtividade não se mede por evitar a procrastinação, mas por como você produz com a resistência natural do seu cérebro. Comece escolhendo apenas uma técnica. Pratique por uma semana. Note o que muda, depois adicione outra. Superar a procrastinação é uma jornada, não um destino, e ela começa com um único passo consciente. Se você estiver disposto a encarar o desafio, dê esse passo hoje. Nas próximas 24 horas, aplique uma dessas ferramentas a uma tarefa que você tem evitado. Mas antes de fazer isso, estou coletando doações na forma de inscrições para financiar o próximo vídeo.